você chegou aqui, Jesus, convida pra entrar. Eu, você e quem quiser chegar pra rir, brincar, ouvir, cantar o amor de Deus, a vida trazer Jesus pro nosso coração. Que bom você aqui, meu irmão. Olá, olá, o dia iluminou. Olá, olá, que bom você chegou aqui, Jesus, convida pra entrar. Eu, você e quem quiser chegar pra rir, brincar, ouvir, cantar o amor de Deus, a vida trazer Jesus pro nosso coração. Que bom você aqui, meu irmão. Que bom você aqui, meu irmão. Que bom você aqui, meu irmão. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui também, graças a Deus, né? Que bom que é estar aqui estudando o Evangelho com vocês, aqui na casa de Doutor Erma, no berçário de Irmã Sheila. E hoje nós vamos continuar com o nosso Evangelho, como a gente faz todas as aulas que a gente estuda, não é? E nós vamos começar o Evangelho lendo, sabe o que hoje? Nós vamos ler lá no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós vamos ler lá no item 6, não acrediteis em todos os espíritos. E tia Nilce vai começar lendo assim para vocês. Meus bem-aventurados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm muito ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não espereis milagres nem prodígio do espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o espiritismo veio revelar outras desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis da ciência, são as leis da natureza, fornecendo explicações para uma certa ordem de fenômenos até hoje incompreendidos. E nós vamos ficar por aqui, vamos fazer a nossa prece. Depois tia Cassiane vem falando para vocês, sabe o quê? Ela vem explicando para vocês a escala espírita, falando sobre as diferentes ordens de espíritos, não é? Mas agora nós vamos fazer o nosso evangelho, nós vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os olhinhos, ficar bem quietinhos, vamos pensar em Jesus, vamos conversar com ele através da prece, vamos? Então vamos. Amado Mestre Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, irmão querido, pedindo as suas bênçãos para que nós possamos aqui na nossa aulinha da evangelização e aprender o seu evangelho.
abrindo as nossas mentes e os nossos corações para aprender a sua lei de amor. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e a todos aqueles que não puderam comparecer até aqui na aulinha. Que o Senhor abençoe também esses nossos irmãos queridos. Pedimos então a sua permissão, de irmã Sheila querida, para que nós possamos hoje dar por iniciada a nossa evangelização do dia de hoje. Que assim possa ser. Então, crianças, vamos lá com tia Cassiana aprender sobre a escala espírita? Vamos lá? Olá, boa tarde, amiguinhos, tudo bem com vocês? Tia Nilce já leu o Evangelho, já fez a prece inicial e agora a gente vai dar seguimento, né? Estudando o nosso livro dos Espíritos. Hoje a gente vai estudar sobre as diferentes ordens dos Espíritos, sobre a escala espírita, que vai ser das questões 96 até a questão 113. Então vamos lá? Então, o livro dos Espíritos vai falar pra gente que nós temos 3 principais ordens de espíritos. Bem, são muitas questões, é uma parte bem grande e bem importante do livro dos Espíritos. Então, a tia Cassiana vai ler alguns trechinhos e vai explicar para vocês, tá bom? Na primeira ordem, situa-se os que atingiram a perfeição, os puros espíritos. Os da segunda chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a preocupação deles. E os de última ordem ainda estão na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. São caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que retardam o seu adiantamento. Então, são basicamente essas 3 ordens. Dessas 3 ordens, elas se dividem em várias classes, assim como vai aparecer na figurinha que tá aqui, tá bom? Prestem bem atenção. E aí, depois, a partir da pergunta 100, ele começa a falar verdadeiramente da escala espírita, né? E aí a tia destacou esse parágrafo. Geralmente, os espíritos admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal. O da segunda caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos, os puros espíritos, e as que atingiram o grau supremo da perfeição. São aqueles que estão lá na ponta da escala, lá no alto, tá bom? Entenderam até aqui? Vamos continuar. Que é importante a gente observar. Será que a gente vai ficar para sempre sendo da terceira ordem dos espíritos imperfeitos? Ou será que a gente vai atingir a segunda ordem e vai ficar para sempre lá na segunda ordem? Bem, não foi isso que os espíritos disseram para a gente. Ressaltaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem definitivamente a essa ou aquela classe. O progresso deles apenas gradualmente se efetua e com frequência, mais num sentido do que no outro. Podem reunir os caracteres de várias categorias, o que é fácil apreciar pela linguagem deles e pelos seus atos. Então, além da gente poder evoluir de uma categoria para outra, a gente também possui características de outras ordens, né? Então, eu posso ser espírito de terceira ordem e ter algumas características do espírito de segunda ordem, ok? Entenderam? E vamos lá aos exemplos. Quais são os espíritos imperfeitos de terceira ordem? O livro dos espíritos, vou repetir para vocês, fala assim, ó, os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, têm a predominância da matéria sobre o espírito, têm a propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem, né? Nem todos são essencialmente maus.
em alguns há leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem nem o bem nem o mal, mas simplesmente por não fazer o bem, denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem, né, sentem prazer em fazer o mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de praticá-lo. Então, quem são esses espíritos de terceira ordem? Vocês sabem? Esses espíritos imperfeitos? Eu sei, tia Cassiana, todos nós aqui, seres humanos, somos espíritos, né, de terceira ordem. Ainda temos muito que evoluir, né? Esses espíritos de terceira ordem, eles se dividem entre classes, como a tia Cassiana falou antes, né? Eles podem ser espíritos levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os batedores e perturbadores, né? E quais são os espíritos de segunda ordem, que o Livro dos Espíritos chama de bons espíritos? Quais são as características gerais deles? Eles têm a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, e os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos conforme sua categoria os traços da existência corporal, quer na forma da linguagem, quer nos seus hábitos, onde se encontram até algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos, né? E o que é muito importante nessa categoria? Os que estão encarnados são bem benevolentes para com seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, nem rancor, nem inveja, nem ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças populares como bons gênios, gênios protetores e espíritos do bem. E aí, qual exemplo a gente teria dessa segunda ordem? Vocês sabem? Eu sei. Um que todo mundo conhece. Chico Xavier. Chico Xavier é um espírito de segunda ordem, né? É um espírito que praticava o bem pelo bem, não é verdade? E esses espíritos de segunda ordem, eles também se subdividem em classes, né? Que são os espíritos benévolos, os eruditos, os sábios, os superiores, né? Que quando vocês estiverem maiorzinhos, a gente vai estudar e detalhar um pouco mais, tá? E quem são os espíritos de primeira ordem? Aqueles que estão lá no ápice da nossa pirâmide, né? São os espíritos puros, onde nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. São os espíritos que estão numa classe única. Essa classe não tem subdivisão igual a segunda e a terceira. E vamos dar um exemplo de quem seria esse espírito? Espírito puro? Eu só tô lembrando aqui de um exemplo, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é um exemplo de espírito puro. Bem, tia Cassiana espera que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá bom? Que essa aulinha é muito importante. E agora a gente vai para a nossa prece final. Então, vamos fazer a nossa prece. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos no Grupo Espírita Dr. Herman em mais uma tarde de domingo para a evangelização Irmã Sheila. Agradecendo essa mentora querida, a preparação de nossas aulas e pedindo, Senhor, bênçãos benfeitoras para todos aqueles que se fizeram presentes, para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Todas as famílias que participam da propagação da doutrina espírita. E assim sendo, Senhor, pedimos a permissão para darmos por encerrada mais uma aulinha de evangelização da tarde deste domingo. Que assim seja. Tchau, gente. Até a próxima.